Hello, my students! Então, como parte da aula, vocês tiveram que fazer os exercícios da URGS, right? A prova de 2015. Guys, na nossa aula presencial, a gente faria isso mesmo, vocês fariam os exercícios, a gente iria discutir. Então, a realização da prova faz parte da aula, certo? Eu quero que vocês entendam que a partir de agora a gente vai ter bastante provas para vocês realizarem, porque é necessário, vocês viram, né? Vocês viram quando a gente está fazendo a prova, eu acho e espero que vocês tenham percebido isso enquanto vocês estavam realizando a prova, o link que tinha com o início da aula. Que era o quê? Quando eu falei quando eu mostrei as dicas para vocês, quando eu disse qual a parte gramatical que caía na prova. Espero que enquanto vocês estavam fazendo a prova, vocês percebessem, essa é a parte de preposition que a Lana falou. Essa é a parte de conjunctions que a Lana falou. Eu vi aqui a voz passiva que a Lana disse que cai na prova, entendeu? Então, por isso que é importante que vocês usem esse tempo de realização da prova em aula. Eu não quero que vocês assistam o início da aula, depois assistam o... Não, guys, vocês têm que assistir o início da aula, fazer a atividade, fazer a prova e depois assistir a segunda metade da aula, digamos assim, ok? É bem importante que vocês sigam isso para vocês começarem a entender quais são os passos da prova, como que a gente vai realizar. E a partir de agora, no módulo 3, as nossas aulas vão ser muito baseadas nas atividades. Então, eu preciso que vocês façam as atividades, ok? Espero que vocês sigam isso. Caso vocês não consigam se adequar, me digam. Me mandam uma mensagem, me diz, Alana, eu acho que para mim não está funcionando muito bem, no problems. A gente reorganiza a maneira da aula, ok? Mas agora, então, a aula vai ser mais longa, digamos assim, ok? A partir de agora, a aula de inglês ela vai ser mais longa, porque a gente vai ter uma certa explicação, vocês vão fazer os exercícios durante a aula e depois a gente vai ter a correção, tá bom? Então, já se preocupem com isso. Já lembrem que as atividades... Porque, assim, até então, até o módulo 2, eu dava mais temas para vocês e tinha mais explicação de gramática. Agora, a gente vai focar na realização das provas durante a aula, ok? Qualquer dúvida que tenha ficado aí, vocês me mandem uma mensagem e a gente organiza. Ok, guys? Good, very well. So, let's see. Tô louca pra saber o que vocês acharam. Because we are going to correct the test, I'm going to discuss a little bit, and then you are going to send me your questions and your problems, okay? So, I am going to share, let me see, I am going to share with you the test, okay? So you just get your exercises. Let me see, how can I make this bigger? So you don't need to, yay, good. You can organize like this. Okay, very well. So, this is the poem that you had, right? Achei ótimo a gente já começar com a leitura de um poema. Acho que isso é bem interessante. Provavelmente vocês já conheciam esse poema, right? Já caiu também em Enem. Por que a gente escolheu esse daqui? Até para vocês já estarem um pouco mais familiarizados, ok? So, when you are going to get a poem, ok? Quando a gente vê que é muito vocabulário que a gente não conhece. Não se desesperem. Façam a leitura, tentem entender. Não se prendam exatamente em cada palavra, ok? So, let's see. Number 1. Considere as seguintes propostas de reescrita do verso. I doubted if I should ever come back. I doubt it, ok? Doubt, dúvida. Já consigo ver isso, right? Ok. So, we have. Quais poderiam substituir o texto original sem prejuízo do sentido literal e da correção gramatical? O que a gente tem que pensar aí? O que eu já falei para vocês, guys? A questão de correção gramatical, right? Remember, yes, I have my notes here because this is so difficult. So, lembra que eu falei para vocês? A gente ver a questão de correção gramatical, então eu tenho que saber que tempo que é. I doubt it.
right? Eu já sei que é no passado e assim vai. So, the number one, ok? A única que poderia would be I feared I would never come back, okay? Because I inquired if I would be able to come back. O inquired dá uma ideia de que eu perguntei para alguém, right? Já não dá. I couldn't tell that coming back would be ever advisable. Advisable, alguém tá me dando algum conselho que isso seria aconselhável. Não é o sentido. Então, por isso aqui vou dizer I feared. Ai, Alana, mas eu não acho que o feared tem tão a ver com o doubted. Concordo, eu também não acho, ok? Mas dentre as opções é o feared and that's it, ok? Não se preocupem também em ter essa questão. I had a student last year and I was always telling him, okay, don't go so deep, okay? Guys, não vai tão a fundo, tem só essas options. Dentro dessas options, qual que é? Correct? So don't go so deep. Não vai também tão, ok? Number 2, considere as seguintes propostas da pontuação do texto. Diz esses de pontuação, it's difficult, right? So, a substituição do ponto e vírgula ao final, demarcada pela referência number 3. If we go back, ok? Se a gente voltar, a gente até consegue ver que tem no 13 e no 4 também tem, ó. Olha, I am going to. Here I have, ponto final, ponto final. Então, como é um poema, eu poderia colocar um ponto final. Ok? Porque é um poema. Ok? Number 3. Assinale o fragmento de frase que apresenta a mesma estrutura gramatical do título do poema. Tá, e se eu pudesse mostrar para vocês aqui as minhas anotações, o que eu fiz? Eu coloquei aqui do lado, eu escrevi aqui o título do poema, voltei lá e escrevi o quê? The road not taken, ok? Nas minhas anotações eu copiei. The road not taken. Eu peguei o quê? The road, substantivo. Not, vai dar uma ideia negativa. Taken, participle, é o particípio. Então eu fiz substantivo negativo e o participle. Aí eu vim pra cá e vi o que era substantivo, negativo e participle. The only possibility. Substantivo, negativo e participle. Ok? Correct? That's why. Anotações, guys. So, eu tenho que pensar na mesma estrutura gramatical. Se eu tenho que pensar na mesma estrutura gramatical, o que eu vou fazer? Vou escrever a frase e vou ter que ver qual é a estrutura gramatical daquilo. Ok? Good. Assinale a alternativa correta em relação ao poema. This is the interpretação de texto. Interpretação de texto is something that you have to read and read and read, ok? In this case, guys, o que eles fazem aqui? The road, a road é a metáfora, ok? Então, qual é a metáfora usada aqui? A road, porque o road, nesse caso, está falando de caminhos, está falando de destino, maybe, ok? Não é a estrada, não é a estrada exatamente, sim, o caminho que a gente utiliza. Por isso que é o letter B, ok? Correct? No problems? Good. Eu acho que até aí tá ok. Essa daqui do wanted where, eu achei que foi ótima e very difficult. Concordo com vocês que essa daqui foi bem difícil, mas olha só. A expressão wanted where, conforme empregada no texto, faz referência ao fato de que a estrada escolhida... O que eu vou fazer? Sempre vou voltar para o texto. Voltei para o texto onde que está o number 2, a referência number 2, it is here. Because it was grassy and wanted where, though as for that the passing there had warned them really about the sign. Okay. So in this case, wanted where? Algo que é, voltei lá, pensando nessas options que a gente tem aqui. Wanted, que queria ser usado, ok? Lembra que wear vai dar uma ideia de usar, vestir, correct? So wanted wear, que queria ser usado.
Se é algo que queria ser usado, é porque ela parecia ser pouco trafegada. Era algo que não tinha muito uso, ok? Então, era algo que queria ser usado, queria ter um uso. Lembra que o wear pode ser o vestir ou pode ser o wear, de wear glasses. Então, nesse caso, se ela queria ser usada, era porque ela não era muito usada. Se ela não era muito usada, ela era pouco trafegada, ok? Number 6. Considere as seguintes afirmações a respeito do conteúdo do texto. The one and the tree. Ok? Porque o sigh, when I sigh, it's when quando eu suspiro, já vai dar um tom melancólico. Correct. E no final ele fala que o caminho percorrido foi o mesmo, foi o menos trilhado, e as ele tá feliz com a escolha feita, porque olha lá, ele vai dizer o quê? I took the one less traveled by. O menos viajado, o menos trilhado. And that has made all the difference, right? Esse that has made all the difference dá a ideia que fez toda a diferença num lado positivo, ok? So, he was sorry. Que dá a ideia que ele sugere uma satisfação, right? Okay. Now we have to be careful. Assinale a alternativa que representa a escrita do verso. And that has made all the difference. Okay? And that has made all the difference. What we have to be careful in this case, guys. I am going to substitute, ok? O que eu tenho que lembrar? O that eu vou substituir por which. Eu não vou substituir por what. Ok? Já matou lá. O that eu vou substituir por which. Which has made all the difference. Finish. Ok? Então, se tem um that, eu vou substituir pelo which. É that or which. Ok? Assign alternativa. Esse do hence, it's important for you to copy, okay? Because hence can be difficult, right? Lembra que o hence pode dar uma ideia. Vamos fazer a referência lá na referência 7. Somewhere, ages and ages, hence, ok? Ages and ages, hence dá uma ideia de daqui para frente, daqui adiante. So, ages, here. Sempre que tiver referência, voltem para o texto. Ai, Alana, eu não preciso voltar, eu sei. Volta, ok? Eu sei que however vai ser o entretanto, no problems. Volta para o texto só para confirmar, ok? Volta lá para checar. So, the hence here is similar to come, ok? Com anos e anos daqui adiante, anos e anos por vir, por isso é que aqui eu vou ter o to come, ok? Yes? Good, very well. Guys, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Depois vocês me digam como é que foram, principalmente na interpretação de texto, ok? A minha questão principal aqui que eu quero ver com vocês é na interpretação de texto de poemas. Okay? Depois me mandem por mensagem, me deem um feedback de como é que foram na interpretação de texto, nesse primeiro texto. Ok? Number 2, text number 2, aí a gente já consegue ver que é um texto um pouco mais fácil, right? O texto em si não é tão difícil e vocês podem ver que ele pega mais na gramática. Correct? So, when we have thus. Ai, teacher, nem preciso pensar, eu já sei que o thus aqui vai ser o therefore. Ok, no problems. Só volta lá na referência número 4 para ver onde é que ele está falando. Thus, a very large mass of writers and thinkers have accepted the base distinction between... Ok, therefore. E aí, eu quero que vocês copiem, guys. That is very important. Conjunções. Thus, hence, so, and there. Vou colocar de novo. As conjunções. So, hence, therefore e thus, eles podem indicar um resultado ou uma consequência, ok? Não sei se eu consigo. Eu já consigo escrever? Não, ok. Ah, that's too bad. Ok, my friends. Então, vocês copiem lá.
Again, I'm going to repeat again, okay? Thus, hence, so e therefore, eles podem ter o mesmo significado indicando resultado e consequência, ok? Important. Aí, a gente já viu o hence como conjunção, que é diferente desse hence aqui em cima, que ele não é uma conjunção, correct? Lembrem disso, já façam aquela anotação, que esse hence aqui, ele não entra como uma conjunção, correct? Good. Okay. So, the correct here is therefore. Acho que vocês não tiveram muitas dúvidas. Number 10, considere as seguintes afirmações em relação ao texto, ok? O texto reconhece que a noção do que seja o Ocidente também é uma construção cultural e não uma questão de limitação geográfica. Isso daí a gente consegue ver muito bem, né, guys? Esse daí eu acho que foi tranquilo. Acho que vocês não tiveram problemas em saber qual que é, ok? Porque ele não responsabiliza os estudiosos aonde fala, ok? E ele também não faz uma crítica tão contundente. So, number 2, ok? Number 11, de acordo, orientalismo é o quê? Um conceito muito grande. Yes, I have here. Ok. So, um conceito complexo que engloba várias acepções, deixando entrever práticas discursivas que denotam uma relação de poder. Guys, why it is important here, okay? In this case, we are talking about what? Okay? O que a gente está falando aqui que é importante que vocês prestem atenção? The definition, ok? O conceito, ó, porque eles estão falando o conceito que engloba um conceito fundamental e tananã. Então, quando vocês voltarem para o texto, vejam a parte onde fala de conceitos. This is what is important, ok? Então, a gente pode ver aonde ele fala do terceiro. Let me check here. Not a response, not a fact of nature. In this case here, ok? Nessa partezinha aqui a gente consegue ver, ó. The Orient is not an interfact of nature. It is not merely, não é meramente, ok? Então aqui ele vai dar a ideia e vai explicar exatamente o conceito in these sentences. Correct? Good. Very well. Qualquer coisa vocês me digam, guys. Ok? Now, the 13, eu acho que a 13 pode ter dado alguns problems, right? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas pelas referências. Upon, over, and despite. Volta lá. 1, 2, and 3. What we need to be careful it is. Okay? Que eu quero que vocês escrevam. É lá na number 2, onde fala de authority. Okay? And having authority over the Orient. Ok? Então, authority é over. Essa eu acho que daí vocês... Essa é difícil, né? Concordo com vocês. Então, nesse caso, quando eu vi aqui que tinha o authority, eu já procurei uma option que tinha over. Ok? Como tinha só uma, ficou fácil. Ok? Se tivesse duas, ia ser um pouquinho mais difícil. Então, vocês lembram que é authority over something. Ok? O number 3, o despite também daria, porque olha só. Mas o authority era o mais fácil, ok, guys? So we have here, and it says Dias about the Orient, despite or beyond any correspondence or, okay? So, despite or beyond. O or beyond também dá uma ideia de que eu poderia colocar o despite. É uma ideia de apesar, ok? Mas essa eu acho que é difficult. Se vocês erraram, façam essas anotações, que eu vou ter que ter o authority over something, ok? 14, essa é a alternativa que apresenta a tradução mais adequada ao brute, ok? Conforme empregado no texto. So, concreto.
Eu acho que esse daí também não foi difícil, mas a gente volta lá para o texto na referência número 5 e daí a gente checa where we have, ok? There are cultures and nations whose location in the East and their lives, histories and customs have a brute reality obviously greater than anything. If they have a brute reality, yes, eu já pensei no brute reality. É uma realidade brutal? Não, uma realidade concreta, no sentido de bruta, no sentido não de brutal, algo que seja concreto. Ok? Good. Se vocês colocaram algum outro aqui, me digam depois. Aqui, aqueles exercises de glossário são bem importantes. This one was very nice. Essa daqui, guys, eu achei que foi muito interessante e confesso que very difficult. Olha só. Considere as seguintes propostas de reescrita do trecho. Aqui tem o trecho que é lá na referência 4, ok? Voltei para o texto, vi a referência 4, mas já está aqui o trecho, ok? Quais poderiam substituir o trecho destacado? Sem prejuízo do sentido literal e da correção gramatical. Por isso é que eu falo que as provas da URGS, elas são muito interessantes, porque a gente tem que entender o sentido literal da frase, correct? Eu tenho que fazer a interpretação de texto, mas nesse caso eles querem o sentido literal da frase e a correção gramatical. Então, eles já estão dizendo a resposta aí, e é aí que o aluno se perde. Sempre que dica, falou correção gramatical, tá? Falou em correção gramatical, pensa no tempo verbal que é e qual é a fórmula do tempo verbal. Anota aí. Nas questões que fala de correção gramatical, pensa no tempo verbal que é e como esse tempo verbal é formado. Ok? Good. Então vamos lá. Thus, a very large mass of writers and thinkers have accepted the basic distinction between East and West. Ok. What I have here, ok? O que eu tenho aqui? Have accepted, ok? Have accepted, eu tenho o present perfect. Se eu tenho o present perfect, right? E se eu vou transformar para passiva, eu vou ter que ter o quê? Past perfect, right? Ok. So, in this case, is being, não pode. Ok? O ing eu já não posso usar, eu já descartei essa daqui. Ah, tá, teacher, mas aí eu posso ficar entre a 1 e a 2. Ok. Daí tu pensa na correção gramatical. Olha lá. Thus, basic distinction between. The basic distinction, eu estou falando de it. Se é it, é terceira pessoa do singular. Se é terceira pessoa do singular, eu vou usar o have ou o has? Ah, eu vou usar o has. Por isso aqui é a 2. Nossa, Lana, eu tenho que pensar em tudo isso? Tem que. Quando falar... Tem que. Parece uma palavra só. Tem. Vocês têm que pensar em tudo isso. Quando é correção gramatical, ok? Correção gramatical, vejam todos os detalhes e principalmente o pega-ratão, que é aqui. Qual a referência do sujeito que eu estou fazendo? Ok? Então, vai lá. Aqui tem que ser o has, porque aqui é o it. The basic distinction. Ok? The basic distinctions já viraria they, aí seria o have. Ok? Good. Very good. Nossa, essa daqui também, formação de palavras. Lembra que eu falei? Quando a gente estudou, quando virava substantivo, quando virava adjetivo, que a gente pegava a raiz da palavra e tirava a raiz, o que que fazia. Por isso é que é very important, guys. Ok? Por isso é que eu falo para vocês, é very, very important essa formação de palavras. Porque a gente olha ali, for example, ok? Orientalism. Orientalism. Nossa, eu não tenho nem ideia do que é isso daí. Calma. Se eu sei que Orientalism, olha só, Orientalism veio de Oriental, right? Oriental. Ah, ok. Oriental é um adjective. Ok, é um adjective.
Se eu pus o is, virou um noun, right? Então, é um adjetivo que daí ele ficou um substantivo por causa do is, right? Peguei lá. Hope, ok? Hope, que é um substantivo. Hopeless é um adjetivo. Aí eu coloquei o ness e virou um substantivo. Então, eles estão na mesma classe gramatical. É o mesmo substantivo. What, teacher? Ok, let's go again. Eu peguei de hope, ok? De hope, eu coloquei o less, ok? Hopeless, que virou um adjetivo. Assim como oriental também é um adjetivo. Fechou? Tá bom. Coloquei o ness. O ness eu transformo no quê? No substantivo. Que o is é o substantivo. Então, essa é a option. Alana, por que não pode ser misorientation? Porque o misorientation, ele tem o mis lá na frente, ele tem um outro prefixo, aqui não tem um prefixo. Ah, eu tenho que prestar atenção no prefixo e no sufixo? Sim. Ok? E aí, é nisso que os alunos se perdem, guys. É nessas questõezinhas que eu quero que vocês prestem atenção. E por isso que a gente fez esse módulo 3 com todo carinho, para vocês prestarem atenção essas explicações que lá no módulo 1 e no módulo 2, a gente pensou, nossa, será que eu vou usar isso mesmo? Usa. Será que eu vou usar isso mesmo de prefixo, de sufixo na prova? Usa. Aqui tá mostrando por que usa. E foi uma questão que caiu na prova e pega ratão de vários, porque muitos colocaram aqui. Por quê? Porque o Asian já dá a ideia de substantivo. Falou substantivo, o Asian, substantivo vai aqui. Não dá, porque se tem o prefixo e aqui não tem o prefixo, ele não passa pelo mesmo processo de formação. Já é um processo de formação diferente. Ok? Good. Very well. Any questions, any problems, tell me. Okay? Vocês não imaginam como eu queria estar fazendo. Ó, chegou a me coçar. Como eu queria essas aulas que eu conseguisse ver vocês, sabe? Pra gente apertar aquela coisinha no olho. Ah, entendi. Não tenho ideia do que ele tá falando. Então, qualquer coisa vocês me digam. Ok? Good. Very well. So, guys, what we have here? The last text, ok? Vocês viram o último texto, onde a gente tem um pouquinho mais de true or false. Esse daqui, interpretação de texto, a 17, eu acho que ficou sem problemas, right? Porque olha só, aqui eles nem falaram de 20 years ago, right? Então, se já falaram de 20 years ago, eu já sei que essa daqui vai ser a false. Ok? A gente já vai substituir, let's go slowly. When I have 5 options, ok? Quando eu tenho as 5 options, eu já faço uma, já vou descartando as outras também, ok? Vai ficar mais fácil. E nesse caso, we can see that, ok? Digital games are similar to works of art because they can be perceived as texts. Yes. Interesting games has been growing. Yes, it has been growing. Ok? Então, pela interpretação de texto, eu já consigo ver que essas duas são verdadeiras e que essa daqui seria falsa, porque não fala de 20 years ago. Ok? Again, a mesma coisa. According to the text, there has been a new trend, studies of digital games, even though the field still lacks a specific methodology. Ok? Lacks, que ainda tem a falta. Correct? Yes? E eu acho que essa interpretação de texto, guys, vocês não tiveram muitos problemas, porque acho que esse texto não estava tão difícil, right? When I am talking about. Lá no iniciozinho, ó. The study is a very recent practice spanning less than 2 decades. Unlike games studies that are now much older, games becomes this lack of persistent interest, ok? Então, a gente já consegue ver essa ideia, right? E é onde que fala que é uma trend, where we can see that I have here, let me just find. In this part here, they talk about a trend, ok? Trend é como se fosse uma tendência, ok? Então, eu acho que esse daí, no problems. Select, given, given referência 31.
ok? Aí eu acho que o give tem muito a ver com o take, vou colocar o take. Guys, não, né? Volta lá para 31, vê onde é que tá o given, and let's see where we have. Therefore, we need to outline and promote a methodology for the static studies of games, which, given the current nascent, I don't know this pronunciation, state of the field, okay? Given the current, a ideia é devido a algo, dado a algo, considerado a algo. So, similar to Portuguese, ok? Lembra que o given, ele pode ser a mesma coisa. Nesse caso, nesse caso, ela é a mesma coisa que o Portuguese. So, given, dado, considerado, eu vou usar o considering. Ok? Good. Select the alternative which presents the word which, he or she. Já fica muito fácil de ver isso, guys. Olha lá. Claro que eu vou fazer referência voltando lá, ok? Só que quando eu uso he or she, tem que ser uma pessoa. So, in this case, eu já fiquei entre a the e a I. Ok? Tem que ser alguma pessoa, não pode. They tem que ser algo que seja plural. Ok? Então, é essa coisa que eu quero que vocês percebam. Claro que vocês vão voltar para o texto para confirmar. Correct? Lembra que eu disse que pronomes caía bastante? Yes. Na aula número 1, ali no iniciozinho dessa aula, eu falei que era importante fazer essa referência. Qual que o pronome se refere? Volta lá no texto, olha, faz a análise. Olha só. Where we have the day. If he or she is trained in textual visual analysis. Ok? He or she. Ele ou ela. Quem? O observer. É a única coisa que eu estou falando, a única pessoa que tem aqui é o observer. Então, se o observer, especialmente se ele ou ela. Voltei aqui para o texto, consigo ver. Ok? Important, guys. Very important. A mesma coisa. Select the alternative that adequately fills in the blanks na referência 1, 2 ou 3, ok? Então, qual que se adequa lá na referência? So, we are going to see the which, and the who. Why? Whose, the quem. Ok? É algo que seja um possessive. So, vamos lá no number 2. Voltamos lá no texto para ver. Number 2. Whose they are not, não dá. Então, aqui eu já sei que o whose eu não posso usar, ok? Guys, vocês também podem fazer os exercícios assim, tá bom? Quando vocês estão em dúvida, não tem muita certeza, ou principalmente esses que podem ser muito repetitivos, façam também. Vocês têm 5 questões. Se vocês tirarem uma ou duas, já fica mais fácil. Ok? Eu falo para os meus estudantes, não tem problema nenhum. Seguindo a regra gramatical, sabendo por que aquela questão está errada, quando é gramático, alguma coisa assim, ou até interpretação de texto, já descarta. Ok? Vocês podem fazer isso também. Nossa, Alana, essas eu estou achando tão difícil, eu estou descartando algumas. No problems. Se você descartar sorry, guys, getting tired. Se você descartar a correta, sabendo por que ela foi descartada, tá ótimo. Ok? O que não pode é descartar, eu acho que não. Não. Por exemplo, aqui, eu sei que na frente do they eu não posso pôr whose. Ok, então já sei que o whose não vai, é uma regra gramatical, eu já peguei ali, já descartei aquela. Ok? Important, façam isso, guys, sigam essas dicas, senão o URGS, e realmente, aí a URGS começa a ficar muito difícil, ok? Olha só, a gente vai ter 5 opções. Dessas 5 opções, vocês vão ver, 3 vocês já descartam certeiro, 2 vocês já descartam certeiro, às vezes até 3. Então, vocês trabalham com o que resta, ok? Claro, sabendo a regra, sabendo por que descartou. Mas tem que ser assim, ok? So, which, who. Eu já sei que o whose não dá, descartei essa daqui. Perfect. O whose no final não dá, também já descartei. Ó, já foi a B e já foi a E.
O what? Não dá, porque eu não vou usar o what quando eu estou explicando essa sentence. Já descartei também. Entenderam? Então, ali a gente já ficou com uma, duas. Finish. Eu fiquei entre essa e essa daqui. Pronto. Ok? Façam isso, guys. 32. A study for which no methodology yet exists. Esse yet vai dar ideia de ainda. Ok? Então, se é algo que ainda não tem, é porque lacks, é porque devoid, é porque still not exists. Só que para isso eu tenho que saber o yet, que vai dar ideia do ainda. Ok? Nessa frase, I have to understand, eu tenho que estar bem seguro na interpretação de texto dessa frase. Ok? Caso não saibam, copia lá, põe no glossário. Important. Ok? Aqui, guys, only nouns. Então, eu tenho que prestar atenção aqui, ó. O que eu vou sublinhar aqui? Que tem que ser substantivos que estejam no plural, ok? Eu já vou olhar aqui quais que são os substantivos e quais que não são os substantivos. Quais que não estão no plural? A única option is this one, ok? Fenômeno, it's plural. Sim, é plural, porque é um plural irregular. So, approach, approaches, it is in the plural. Ok? Mathematics, mathematics, está no plural? Não. Because it's math, mathematics. Já nem está no plural aqui. Ok? Yes? Good. So, be careful this, ok? The words odd. Teacher, nem sei o que é esse low brown here. I have no idea. Voltei lá pro texto no 16. Vamos ver se eu consigo criar uma ideia do que é esse low brown. Where I have the low brown? Let me check. Porque, guys, vocês não vão ter tempo. Oh, I cannot find. Oh my God, my eyes, my eyes, my eyes. On the top, okay. So I put here, we might try to explain this lack by noting that games are usually seen as trivial and low-brow. Ok. Que eles são meio triviais, eles são low-brow, ok? But the static and theoretical elite. Ok, então provavelmente, assim, eu não sei o que é esse low-brow aqui, mas provavelmente dá uma ideia meio negativa, né? Além do texto, se eles são triviais, eles são low-brow, ok? Triviais, não entendi muito bem, mas me dá uma ideia meio negativa. Nossa, me desesperei. Não se desespera, porque aqui nós temos 3 possibilities. Então, se a gente tem as 3 possibilities, tá? Eu não sei essa daqui, o que é. Ok? Odd tem que saber, guys, porque odd, trivial, são algumas expressions que eles usam bastante, ok? Então, quando algo é odd, pode dar uma ideia de strange. Poderia ser. Inappropriate, eu acho que nem tanto, ok? Unusual, claro, porque é a resposta correta. Crazy não é, and exotic também não é. Então, poderia ser, de repente, assim, eu poderia ficar com strange. Ok. Vulgar. Será que esse low brown, o trivial, dá uma ideia de vulgar? Ok, maybe. Então tá, fiquei entre essas duas aqui, né? Fiquei entre a e a C, ok. Nascent. I don't know. Sorry, guys, I don't know this pronunciation. Permanent? Não, né? So, emerging. Ok? Alana, eu vou assim, vendo quais que eu sei e quais que eu não sei. Yes. Porque assim, guys, vão ter um vocabulário riquíssimo. É impossível a gente saber todas as palavras. É impossível a gente ter um glossário tão abrangente assim. Então, quando vocês virem... Se vocês sabem as 3, perfect. Se vocês não sabem uma, começa. Ok? Vai para o texto, volta para o texto, vê a ideia que o texto dá e começa a cortar. Cortei essa, ficaram 2 ou ficaram 3. Qual é a correta? Ok? Sempre volta para o texto. It's important, porque o texto vai te dar uma ideia
de algo positivo, algo negativo. Tu vai ver se é um contraste ou não. Ok? Doubtlessly. Esse do doubtlessly tá excellent too. Ok? Will doubtlessly give way to. Doubtlessly. Ok? Mas doubt não pode ser a mesma coisa que certain. Mas tem o less. O less da ideia de sem. Então, sem dúvida é algo que certamente eu sei. Nossa, essa é bem pega-ratão, né, guys? Por quê? Porque a gente vê o doubt. O doubt eu já sei que é dúvida. Perfeito. Então, é algo que é duvidoso. É claro que o certainly não é. Aí o aluno já vem aqui, o doubt, o primeiro que ele risca é o certainly. Mas ele não quebrou a palavra. Quebra a palavra. Se tem o less, é sem. Ok? So, will certainly. Correct? Yes? Okay. Guys, I think it is very important, ok? Eu gostei muito de fazer esses exercises com vocês. Confesso que preferia que a gente estivesse lá na nossa aula e ouvir a carinha de vocês e vocês me dizerem, nossa, teacher, sério? Como é que tu faz esse? Como é que tu corta? Por que que tu cortou esse? Ok? But our classes are like this. Let's see how it goes. So if you do have any questions, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me escreve. Teacher, eu não entendi bem essa daqui. Por quê? Porque as nossas aulas vão ser assim mais sobre correção a partir de agora. Então, a correção tem que estar bem clara, ok? Guys, o que vocês irão fazer? First, you are going to read, ok? A gente vai começar com o reading. Não precisa fazer os exercises, porque o exercise faz parte da aula. Lembra? Lembra que eu expliquei para vocês? O exercise já faz parte da aula. Então, vocês não precisam fazer o próximo texto, porque no próximo texto nós iremos fazer em aula. Eu quero que vocês comecem a ler in English. Ai, teacher, mas eu já venho lendo. Mais ou menos, né, guys? Porque eu sei que às vezes nas leituras a gente peca um pouco. Então, lá na página 71, começa The Mark on the Wall. Ok? The Mark on the Wall. We have the short stories. Okay? So you are going to read page 71, 72, and that's it. Ok? Vamos começar com a 71, 72. Na 71 e 72, vocês vão ler the short story, ok? Vão ler só essas duas páginas e vocês vão ter que me mandar um resuminho. Dessas duas páginas, qual é o resumo desse short story? We can say that maybe it's a conto, ok? Então, qual é o resumo dessa short story? You are going to write a brief summary of this. Alana, posso escrever em português? Yes, no problems. Alana, posso escrever em inglês? Yes, no problems. Vocês decidam, ok? Então, vai ter que escrever um breve resumo e também vocês vão ter que fazer no glossário, no mínimo, cinco novas palavras que apareceram. Se quiserem colocar 10, perfect, ok? Por quê? Eu quero que vocês leiam mais em inglês, que estejam mais habituados, que trabalhem mais com interpretação de texto, que é algo que é mais difícil, e com o glossário, ok? O glossário vai ajudar vocês também com mais palavras. Ok, guys? Very well. Hope you had a great class. Hope you have a great week. Yes, and I'll talk to you soon. Me mandem your homework. Get in touch. Okay? Talk to you later, guys. Take care. Bye-bye.